vai para informação muito importante. Você pergunta, Júnior, qual é a função dele em relação aos empresários? Quem é que cuida da carreira do atleta? E aí eu trago essa informação que é de extremo interesse para você, torcedor do Bahia. Quem cuida da carreira do atleta é esse aí, Pitombeira. Esse nome que você, torcedor tricolor, já escuta falar há algum tempo. Primeiro, por ser um intermédio nas negociações para a vinda do Grupo City para o Esporte Clube Bahia. E agora, ultimamente, vem falando muito no Pitombeira por conta da situação do Eric Pulga, que ele também tem partes do staff, faz parte do grupo que intermedia a carreira do Eric Pulga. E agora ele surge como o Luciano Rodrigues, jogador da MMR Sports Group. Esse grupo é também gerido pelo Paulo Pitombeira, pelo Pitombeira, como é conhecido no meio do futebol. E aí, Júlio, o que isso tem a ver com o Bahia, Pitombeira? O Pitombeira tem uma excelente ligação com o Esporte Clube Bahia e vem tentando colocar o Eric Pulga no Bahia. Só que o Bahia entende que o valor pedido pelo Ceará, e aí a gente já vai entrar na situação do Eric Pulga, são várias informações, como eu falei, o plantão de hoje, o Bahia está quente demais. O Eric Pulga, o Paulo Pitombeira, o Pitombeira, o Lais, toda a equipe do staff do jogador, querem um jogador no Bahia. O jogador manifestou interesse em jogar no Esporte Clube Bahia. Porém, o Ceará entende que a proposta minimamente razoável para começar uma conversa é acima de 16 milhões e meio. Isso as informações que eu tenho de dentro do Ceará, de pessoas de dentro do Ceará. Porém, eu falei com o empresário, com o grupo, que essas informações que vai aparecer na tela, esse print que eu trouxe em primeira mão com exclusividade para vocês, e nesse print, o staff do jogador fala para mim que por 13 milhões e meio tem negócio pelo jogador. Para mim, eu acho, isso é uma opinião, tá? Isso não é informação, isso é opinião. Se o cara traz que ele sim acha que por 13 milhões e meio tem uma aceitação do Ceará, é porque ele já tem essas informações exclusivas de dentro do Ceará. As informações com as pessoas que eu obtive hoje, às 3h15, foi a informação que eu obtive hoje, às 3h15, pelo Eric Pulga. Perguntei se o Bahia já tinha oficializado alguma proposta pelo Eric Pulga. A resposta de uma pessoa de dentro do Ceará foi a seguinte: não. Zero. O Bahia não fez nenhuma proposta oficial por Eric Pulga. Apenas ligações e sondagens para o grupo de empresário e algumas sondagens para algumas pessoas daqui de dentro. Se o Eric Pulga vai vir agora nessa janela ou na outra janela, não sabemos. Mas o que nós sabemos é, existe o interesse do Bahia, existe a conversa com o Pitombeira, como eu trouxe aqui no print, existe a conversa com o Pitombeira do Bahia há algum tempo já desejando o atleta, porém, a proposta de botar o dinheiro na mesa ainda não apareceu. Eu acho que quando o Bahia casar o dinheiro na mesa, dificilmente o Ceará vai conseguir segurar o atleta, porque o staff do jogador quer o jogador no Bahia e também o jogador já manifestou o interesse em jogar no Esporte Clube Bahia. Ponto. Então, vamos mudar um pouquinho a chave do Eric Pulga para o Luciano Rodrigues, mas que tem tudo a ver. Por que, Júnior, você falou que uma contratação não tem a ver com a outra? Porque se houver isso, eu tive o cuidado hoje também de ligar para algumas pessoas do staff do Luciano Rodrigues, que fazem parte do mesmo grupo do staff também do Eric Pulga. E aí, eu tive o cuidado de fazer essas ligações, e dentro dessas ligações, ficou uma coisa clara para mim. Se acontecer a negociação com o Luciano Rodrigues, com o Lúcio Rodrigues, dificilmente vai haver uma proposta oficial pelo Eric Pulga. Mas, Júnior, o que tem a ver? São posições diferentes. Não competem um jogador a outro. Cara, tem tudo a ver pelo lado financeiro da coisa. O investimento do Bahia por Luciano Rodrigues, pasmem vocês. O jogador preterido pela Europa, por alguns clubes da Europa, jogador preterido por alguns clubes de Portugal, inclusive o Sport de Portugal queria o jogador e está nessa briga também. E outro clube que tem desejo no jogador há muito tempo é o Palmeiras. O Abel Ferreira gosta muito do jogador. Porém,
o Palmeiras não entra em leilão. O Palmeiras não é clube de entrar em leilão. E se for para competir financeiramente hoje com o Bahia, para um jogador que é preterido do grupo City, dificilmente o Bahia perde essa briga para o Palmeiras. E aí, o valor agregado disso é simplesmente de 43 milhões. Amigo, nós estamos falando de 43 milhões. Não só a transição mais cara do Sport Clube Bahia, mas como a transação mais cara do futebol nordestino. Olha que potência essa contratação do Luciano Rodrigues, que é conhecido lá por todo mundo do Uruguai como o novo Luizito Soares, como sucessor do Luizito Soares. É a nova joia do futebol do Uruguai. Atenção, e esse jogador pode estar pisando a qualquer momento no Sport Clube Bahia. A última informação que eu obtive agora, há muito pouco tempo, é o seguinte: Bahia envia intermediário e encaminha compra do Luciano Rodrigues. O Bahia já enviou o intermediário para fechar a compra do Luciano Rodrigues. O desfecho deve ser positivo e o valor está entre 43 a 48 milhões. Entre 43 e a 48 milhões. Então, por conta desse alto valor investido, provavelmente o Bahia não vai investir um novo valor em Eric Pulga. Esse valor vai ser totalmente investido no Luciano Rodrigues. E os outros jogadores que vierem para o Bahia nessa janela vai ser transações que o Bahia vai aproveitar jogadores livres no mercado. Mas não vai ter mais aporte financeiro do grupo. Pelo menos são essas. O atacante Biel, uma das peças fundamentais do nosso elenco, despertou o interesse de grandes clubes da La Liga, a primeira divisão do futebol espanhol. Atlético de Madrid, Valência e Sevilha estão de olho no jovem talento de 23 anos, conforme revelou o jornalista Ekrem Konur, da ESPN turca. Vamos explorar todos os detalhes dessa possível transferência, o impacto que Biel tem tido no Bahia e o que essa movimentação pode significar para o futuro do nosso time. Biel chegou ao Bahia no início da temporada 2023, após se destacar no Grêmio em 2022. Para garantir sua contratação, o Bahia desembolsou cerca de 10 milhões de reais ao Fluminense, clube ao qual Biel pertencia. Desde então, ele tem sido uma peça vital no esquema do Esquadrão de Aço, disputando 85 jogos, marcando 16 gols e contribuindo com 17 assistências. Além disso, ajudou o Bahia a conquistar o Campeonato Baiano em 2023, mostrando sua importância tanto no ataque quanto na criação de jogadas. O interesse de clubes da La Liga, como Atlético de Madrid, Valência e Sevilha, é um reconhecimento do talento e do potencial de Biel. Esses clubes são conhecidos por disputar o topo do futebol europeu e têm um histórico de desenvolver jogadores jovens. A possível transferência de Biel para um desses gigantes do futebol espanhol seria um passo significativo em sua carreira, oferecendo a ele a oportunidade de brilhar em um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Para o Bahia, a saída de Biel representaria um desafio e uma oportunidade. A venda do atacante poderia trazer uma injeção financeira importante, possibilitando novos investimentos em reforços e infraestrutura. No entanto, perder um jogador de sua qualidade também significa que a diretoria terá que buscar substitutos à altura para manter o nível de desempenho do time. A possível transferência de Biel para a La Liga é uma prova do excelente trabalho que ele tem realizado no Bahia e do potencial que ele possui para brilhar nos palcos mais prestigiados do futebol mundial. Enquanto aguardamos mais detalhes sobre essa negociação, é importante continuar apoiando o nosso time e valorizando os talentos que temos. Obrigado por assistir a mais um vídeo do Bahia Fute News. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade sobre o nosso Esquadrão de Aço. Compartilhe suas opiniões nos comentários e nos diga o que você acha sobre a possível saída de Biel para a La Liga. Até a próxima, torcedores! Vamos juntos, sempre apoiando o nosso Bahia.